Então, vamos dar início à programação científica do nosso seminário, simpósio, começando com a conferência A Epidemiologia da ICFEP, comparação entre os 3 fenótipos de fração de ejeção, para a qual terei a honra de convidar o professor Evandro Tinoco Mesquita, que é professor titular de Cardiologia da Universidade Federal Fluminense e vice-presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia para o biênio 21-23 e foi o presidente do DEIC no biênio 2020-2021. Bem, é com muito orgulho que estamos aqui hoje nessa abertura, né, falando sobre a epidemiologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e, obviamente, olhar um pouco os fenótipos de fração de ejeção. Meu nome é Evandro Tinoco Mesquita e com certeza está aqui no 3º simpósio nacional, sendo que o primeiro nós demos início na cidade de Niterói e obviamente, agora sobre a batuta do professor Zé Albuquerque e do Dr. Dan, com apoio do Dr. Morita, Lagoeiro, e talvez a gente possa estarmos aqui trazendo os avanços nessa área. Gostaria de trazer para vocês, com muita satisfação, a nossa revista do Departamento de Insuficiência Cardíaca do Grupo de Estudo de Miocardiopatia, o ABC Heart Failure, uma revista que nasce junto dos artigos de cardiologia, tem 4 números ao ano e, com certeza, ela será uma revista bilíngue de muito sucesso. E já no seu primeiro fascículo, e essa é uma revista Open, já falávamos sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Esse é o livro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do DEIC, que também lá, cujo editor é o professor José Albuquerque, e junto com a doutora Fabiana e a professora Lídia Ana Zerenisca, a gente teve a oportunidade de aqui estar apresentando 2 tópicos sobre insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, um deles sobre epidemiologia. Com certeza, aqui nós temos o professor Brown, no Grand Round que ele fez esse ano. Ele chamava atenção nesse Grand Round do grupo metodista de Houston sobre o que o cardiologista hoje e o que o cardiologista em 2032 fará. Hoje nós reconhecemos e gerenciamos doenças, uma delas é a ICFEP. E no futuro nós vamos estar utilizando a medicina de precisão genética, a inteligência artificial para prevenir, diagnosticar e tratar. E ele chamava atenção na importância do cardiologista de hoje. Tem muita preocupação já introduzindo os aspectos de genética, epidemiologia, ciência populacional e construção de Big Data e, obviamente, está trabalhando com inteligência artificial. A insuficiência cardíaca, os dados projetados nos Estados Unidos, é de crescimento. E essa vai ser uma década de crescimento. E obviamente, o Covid, muitas pessoas são sequelas pós-Covid, cardiovasculares, isso e além de síndrome metabólica, que pode gerar mais casos de síndrome. Lembrando que, de acordo com a faixa etária, a gente pode ter causas diferentes de insuficiência cardíaca. Nas pessoas mais idosas, particularmente mulheres, indivíduos idosos e muito idosos, aqui a presença de doença hipertensiva é uma causa importante e, obviamente, o surgimento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Lembrar que homens e mulheres respondem à insuficiência cardíaca e fenótipos de maneira diferente. Então, a primeira coisa, do ponto de vista fenotípico, o homem é acometido normalmente por doença macrovascular, infarto, dilatação, remodelamento e, obviamente, uma doença que o contínuo cardiovascular descrito por Brown, ele muito se aplica àquele modelo que era um modelo que a gente via com muita frequência no final do século passado. Hoje, a gente vive uma nova epidemia, a epidemia do fenótipo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, onde as mulheres, a presença de inflamação, a presença de disfunção vascular endotelial, micro e macrovascular, a hipertensão, obviamente, levam ao remodelamento
e, obviamente, ao fenótipo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Certamente, a gente acredita em 3 modelos fenotípicos que ajudam muito o clínico. O modelo de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, aqueles com fração de ejeção menor do que 40%, aqueles com fração de ejeção acima de 50%, o paciente com ICFEP, e aqueles com sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, elevação de BNP e, obviamente, com a fração de ejeção entre 40 e 49. Agradeço muito ao doutor Eduardo Corrêa, meu aluno de iniciação científica, que vem estudando e me ajudou nessa apresentação. E o BNP e o ProBNP são ferramentas fundamentais na prática clínica, principalmente na atenção primária, para confirmarmos esses achados. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida, ou chamado middle range no passado, o ICFI, ela é um grupo de 10% a 40% dos pacientes. E, obviamente, a gente deve chamar a atenção que a fração de ejeção ela muda ao longo do tempo. E, obviamente, o paciente pode ter uma fração de ejeção normal hoje, reduzida amanhã, o paciente pode ter uma reduzida amanhã, fazer uso do tratamento e estar na faixa intermediária. Com o avanço que houve importante do ponto de vista de classificação e definição de insuficiência cardíaca do ponto de vista clínico, epidemiológico e na pesquisa. É a classificação universal, uma classificação endossada por várias sociedades médicas e que o DEIC apoia. Essa classificação mostra que o paciente com IC foi importante para uniformizar, para que o paciente possa ser visto no Brasil, no Reino Unido, em Angola, na Ucrânia, na Rússia, na França, e ter o mesmo diagnóstico, assim como a gente tem hoje para o infarto. Então, o paciente com insuficiência cardíaca é aquele que tem sintomas e sinais de dispneia, falta de ar, cansaço, e tem um ecocardiograma com dilatação, hipertrofia, disfunção moderada, né, da valvar, ou realmente tem uma disfunção diastólica ou sistólica do ponto de vista da função. E esse paciente, ou uma estenose valvar moderada grave, esse paciente deve ter corroborado a presença de congestão. A congestão pode ser clínica, edema, estertores, congestão vista no ultrassom, a presença de aumento de pressões dentro do coração, vista pelo ecocardiograma, ou E' maior do que 15, ou o cateterismo direito apontando altas pressões à direita e ou à esquerda, ou a presença de um ProBNP ou BNP elevado. Essa classificação universal, ela ajudou muito o cardiologista clínico. E hoje, a gente olha o paciente, ou na atenção primária, o paciente que tenha a presença de fatores de risco para insuficiência cardíaca e é assintomático, ele pode ter feito uma quimioterapia, ter diabetes, hipertensão, obesidade, ou ter uma doença coronariana, é chamado de estágio A. Aqueles que já têm um remodelamento cardíaco, hipertrofia e ou dilatação, ou a presença de ProBNP ou BNP elevado, ou uma troponina elevada, pós uma quimioterapia, e não tem sintomas, esse indivíduo é chamado de estágio B, pré-insuficiência cardíaca. Algo novo, o nome agora é pré-IC. O indivíduo sintomático, o indivíduo C, estágio C. E o paciente com insuficiência cardíaca avançada, aquele que vive internando, reinternando, esse é o chamado insuficiência cardíaca avançada, estágio D. Quem está na atenção primária e os cardiologistas, endocrinologistas, clínicos, cardio-oncologistas, olham o paciente e vê que o paciente tem uma trajetória. Ele pode ser um indivíduo saudável, começar a acumular fatores de risco, entrar no estágio A, essas comorbidades, esses fatores de risco vão lesando o coração vai se remodelando, hipertrofiando ou dilatando, e esse paciente está assintomático e ele está no estágio pré-insuficiência cardíaca. E eles evoluem para a forma sintomática. Então, é muito importante que a gente olhe e enxergue todos esses fenótipos. Nós tivemos a honra e a oportunidade de estar publicando no Journal Cardiac Failure uma pesquisa que foi de um aluno, hoje professor da UF, o professor Antônio Lagoeiro Jorge, que é uma das pesquisas mais importantes na comunidade de insuficiência cardíaca.
nós vimos aqui uma população de 110 mil pessoas atendidas pelo Programa Médico Família do SUS. Selecionamos um grupo de 600, quase 650 pacientes e essas são pessoas com mais de 45 anos. O que nós encontramos na comunidade de Niterói? Que pessoas sem nenhum fator de risco para insuficiência cardíaca, não tinham obesidade, hipertensão, diabetes, nem doença coronária, eram só aproximadamente 11% da nossa população. Os indivíduos de estágio A, aqueles indivíduos com esses fatores, 1/3 da nossa população aproximadamente, 36%. Indivíduos já com disfunção, mas assintomáticos, 42%. Indivíduos sintomáticos, quase 10% na população acima de 45 anos. Se nós olharmos essa trajetória, nós teremos uma explosão de casos de insuficiência cardíaca nas próximas décadas. Isso provavelmente se distribui em muitas cidades parecidas com a cidade de Niterói. Aqui um dado novo que publicamos em 2019 no International Journal of Cardiovascular Science e depois colocamos também nos arquivos uma parte dele, que é justamente quais são os fenótipos, como é que se distribui esses fenótipos na atenção primária, no indivíduo que está lá na medicina de família. 19% são pacientes com coração dilatado e fração de ejeção diminuída, esse é chamado ICFR. 22% o grupo levemente reduzido. E 59% eram indivíduos que tinham ICFR. Ou seja, aqui a gente precisa de biomarcador, BNP e ProBNP na atenção primária e acesso ao ecocardiograma e, obviamente, a colaboração com o cardiologista, já que o diagnóstico de CPEP tem uma complexidade e precisa, às vezes, até mesmo de eco de esforço, de estudo hemodinâmico invasivo de esforço. E alguns pacientes, 15%, podem ter amiloidose. E, portanto, o cardiologista clínico e o cardiologista especializado em C tem um papel central em relação a isso. A base da insuficiência cardíaca com sujeição preservada é justamente a possível cardiometabólica crônica. Esse é um editorial que, junto com 2 alunos do MD-PhD e a doutora Maiara, nós publicamos esse ano nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, em parceria com o professor Jeffrey McKennick, que é professor do Monte Sinai, professor de endocrinologia e cardiologia, do grupo do Dr. Valentin Fuster, em Nova York. Então, nós chamamos a atenção que os pacientes com doença cardiometabólica na comunidade ou na prática clínica, eles podem ter no estágio 1, eles podem ter obesidade ou glicemia, evoluir para o estágio 2, que já tem obesidade e pré-diabetes, no estágio 3, obesidade e diabetes clínico, ou diabetes clínico, e esses pacientes podem ter doença macrovascular, microvascular, insuficiência cardíaca, hipertensão e CFEP, e esse é um modelo que a gente acredita. E, obviamente, nós precisamos estar treinando jovens para essa área. Com certeza, os norte-americanos estão na frente, construindo modelos de formação, seja de internista, cardiologista, clínicos, endocrinologistas, na área de doença cardiometabólica. E, obviamente, trabalhando com times para cuidar desses pacientes, para evitar as complicações futuras. Então, nutricionistas, psicólogos, enfermeiras, farmacêuticos, médicos da atividade física, especialistas em cardiometabologia, vão ajudando a cuidar desses pacientes para evitar as complicações. Nós estamos finalizando e se aproximando de um ponto importante. Qual é o ponto importante? Que é justamente a prevenção da IC. Esse é um paper publicado esse mês do grupo da Sociedade Europeia de Insuficiência Cardíaca e Cardiologia, que chama a atenção da importância de termos um estilo de vida e cuidado das comorbidades para evitar casos de IC, controle da glicemia, da pressão, da obesidade, da atividade física e da dieta. Obviamente, as características da dieta saudável, introduzindo peixe 1 a 2 vezes por semana, aumentar a oferta de gorduras não saturadas e, principalmente, evitar a bebida alcoólica e o excesso de açúcar. E um ponto importante, controlar as comorbidades.
é fundamental que a gente vacine as pessoas para evitar a presença da insuficiência cardíaca por doença viral. E, por último, temos remédios que protegem a insuficiência cardíaca, diuréticos, IECA, OBRA, estatina e, mais recentemente, os inibidores de SGLT2, principalmente para os pacientes com diabetes mellitus em alto risco. Essa é uma classe de droga que, surpreendentemente, trouxe uma perspectiva de quase 40% de redução de risco de insuficiência cardíaca. E, por último, como é que esses fenótipos eles mudam? Esse é um paper publicado pelo grupo da Coreia do Sul, com o professor Alexandre Nebasa. E, obviamente, o que eles encontraram? Eles olharam num registro de mais de 4.000 pacientes, eles selecionaram 2.000 pacientes e que fizeram um segundo ecocardiograma. E o que aconteceu com esses pacientes? 50% dos pacientes com ICFR normaliza ou melhora no segmento. Então, isso é uma coisa importante. E alguns pacientes com ICFR, principalmente 10%, têm a piora e caminham para o grupo de insuficiência cardíaca levemente reduzido. Então, essa é a trajetória, muito bem endereçada nesse paper, chamando a atenção da importância dos fenótipos vistos ao longo do tempo, eles podem mudar. E não parece ser só o efeito do tratamento, parece ser o efeito da própria doença, até porque ICFR, só agora a gente tem os inibidores de SGLT2 reduzindo internações hospitalares, um potencial de vir a reduzir mortalidade. Mas, com certeza, os impactos sobre fibrose, os impactos sobre os efeitos anti-remodelamento são importantes na prática clínica. Então, esses são os dados do grupo do Nebasa, mostrando a migração e, obviamente, o que é importante nesse estudo, que a fração de injeção muda ao longo do tempo. Muitos pacientes melhoram a fração de injeção quando internados com IC e têm uma ICFEP. E muitos pacientes pioram a fração de injeção quando internados com ICFEP ao longo do tempo. E, obviamente, aqui há um dado que consolida tudo isso, que foi apresentado pelo grupo da insuficiência cardíaca europeia. Quais foram os grandes avanços da insuficiência cardíaca e da epidemiologia? Primeiro, nós temos uma classificação única. Segundo, separarmos em estágio. Terceiro, enxergarmos a importância de melhorar o cuidado dos pacientes na prática clínica, utilizando os 4 pilares, e cada vez mais isso é utilizado na ICFR, ICFEP e ICFI. IECA, OBRA, o inibidor de neprilisina em combinação, beta-bloqueador, inibidor de mineralocorticoide e inibidor de SGLT2. E, por último, o EMPERO, capaz de reduzir, particularmente, hospitalização e sinalizando também a redução da mortalidade da ICFR. Muito obrigado. Evandro, quero agradecer pela sua participação e excelência da sua fala. Iremos de imediato para a segunda palestra do dia, que será Mecanismos versus Princípios de Manejo das Etiologias Clássicas da ICFEP, Obesidade, Diabetes e Hipertensão.